Isso aí, hoje é um dia especial, comemorando-se o Dia da Reforma Protestante, 31 de outubro. Reforma esta que teve como marco inicial a pregação de Martinho Lutero nas portas da igreja do Castelo Wittenberg, do dia 31 de outubro de 1517. Aquilo ali foi só um marco inicial, escolhido como um marco para dar sentido ao dia em que a reforma da igreja começou a acontecer, tá? Então eu gostaria de hoje fazer uma breve ponderação sobre esse assunto, dizendo o seguinte: eu já conheci muitos pastores reformadores, alguns deles me levaram até a sua igreja e disseram assim: olha, isso aqui era assim, agora é assado, agora está desse jeito, etc. Tal. Desse tipo de reformadores, e tem muitos acreditam que assim e são reformadores da igreja. Né? Não é dessa igreja que a gente está querendo falar ou meditar. Realmente não é uma reforma física, imobiliária, onde muitas igrejas hoje estão muito preocupadas em melhorar o seu ambiente, o seu conforto, o seu som, sua luminosidade, sua etc. Né? Sempre visando os frequentadores, o bem-estar dos frequentadores. A reforma realmente não visa o bem-estar. A reforma visa incomodar as mentes dos verdadeiros cristãos para lutar. Não para que a fé seja reformada, porque a fé não pode ser reformada. Como diz em Judas, versículo 7, a fé que de uma vez por todas foi dada por Deus aos eleitos, aos santos. Essa fé não tem que ser reformada. Ela tem de ser sempre reafirmada e sempre vivida. Agora, a igreja como instituição, a igreja como um espaço físico, a igreja constituída do povo, diga-se, mas não de todo o povo, mas a igreja é constituída verdadeiramente do povo de Deus. Mas mesmo sendo povo, raça eleita e povo de Deus, todos nós ainda trazemos conosco as nossas idiosincrasias, os nossos defeitos, as nossas mazelas, e de repente a igreja que a gente lidera ou a igreja que a gente frequenta, ela é constituída de homens como nós, homens defeituosos. Então, apresenta-se na vida do cotidiano da igreja muitas falhas, por isso muita gente diz assim: eu não vou frequentar a igreja porque tem gente pior do que eu ali, eu sou muito melhor, etc. E eu não vou entrar nesse mérito. A igreja realmente aqui na Terra, ela tem muitas falhas, muitos defeitos, por isso, exatamente por isso, é que ela precisa estar sempre sendo reformada nesse sentido. Não a fé, mas a igreja, propriamente dito, precisa estar sempre passando por reforma. Não importa se nesta ou aquela denominação, todos devem estar vigilantes para que não se absolva e não adentre na vida e nos costumes da igreja, costumes, práticas que não têm nada a ver com a vontade de Deus, com a glorificação de Deus, que não tem nada a ver principalmente com a sua palavra. Daí então, chamo a atenção do versículo 16 e 17 de Romanos capítulo 1, que foi o versículo que incendiou a mente do reformador Martinho Lutero naquele processo, como já disse, de divisor de águas. Então diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. É daí então que partimos esse pensamento da necessidade da igreja não se afastar da verdadeira palavra de Deus. Portanto, a igreja que hoje existe, a igreja tangível, a igreja que a gente vê, a igreja que a gente frequenta, ela precisa ser fiel à palavra de Deus. Você precisa estar frequentando uma igreja onde a palavra de Deus é apresentada como palavra de Deus e os seus ensinos como regra única de fé, mas também a grande autoridade na prática, no estilo de vida.
O problema de hoje em dia, e sempre a igreja está precisando de reformas, é exatamente por causa do afastamento da palavra de Deus, como aconteceu no século XVI, na época da reforma. Isso continua sendo existente. Sempre que a igreja se distancia do ensino verdadeiro, da fidelidade da palavra de Deus, viva e eficaz, então ela precisa realmente de reforma. E você, por batalhar por esta fé e batalhar por essa fidelidade a Deus, você se torna também um reformador. Deus abençoe, que esse dia seja bem comemorado e seja motivo de ações de graça a Deus, porque sempre há reformadores na igreja e há necessidade da igreja passar por reformas. Em nome de Jesus, um abraço. Amém. Pastor Silas Rebouças Nobre está sempre presente no YouTube com esse endereço, não é? Nos assista, nos acompanhe e nos recomenda em nome de Jesus. Amém.